um aspecto muito importante que nós precisamos de ter aqui em conta e que eu não falei no passado é a questão de integração. Nós vamos aos poucos deixar de desenvolver aplicações em si. Nós vamos aos poucos precisar fazer mais integração. É muito simples. Há muitos anos que a Google e a Facebook lançaram ou disponibilizaram um serviço para você fazer autenticação na tua própria aplicação usando o Facebook. Esse é o princípio, essa é a base, né? Se vais desenvolver uma aplicação, não queres desenvolver o processo de autenticação, queres usar a autenticação no Facebook, tens ali o serviço da Google, da Facebook, vais usar normalmente e a pessoa vai, não precisa, entre aspas, não precisa passar por todo aquele processo de criar uma conta na tua aplicação, porque ele já vai usar praticamente toda aquela estrutura que a Facebook dá. Ok, Mas Engenheiro Nakasone, vamos chegar mais longe. Exato. Antes de continuar, e vamos já entrar daqui a pouco no real time, eu vou perguntar aos participantes se têm alguma pergunta para colocarem aqui ao nosso engenheiro, porque está aqui, já estamos a falar das partes das integrações e third-party authentication e assim por diante. Então eu vou pedir perguntar aos participantes se têm quem tem alguma pergunta para aplicar ou para fazer ao engenheiro Nakasone, enquanto preparamos também aqui o nosso ambiente para que o nosso engenheiro apresente aqui o seu ponto de vista. Tem alguém aí que pretende fazer alguma pergunta? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. E na questão eu tenho uma questão, né? Atualmente vemos o surgimento de várias tecnologias, né? Tipo, para quem na altura vou falar do front-end. O Angular vem liderando, depois vem o React, surgiu depois o Vue, né? E para o back-end estávamos com o Node.js, depois apareceu o Deno, depois tem os frameworks. Então, nesse avanço dinâmico e constante que vem surgindo, qual é o impacto, né, que essas tecnologias podem trazer para um desenvolvedor? Uma vez que estás a fazer algo hoje e amanhã saiu de novo outra coisa. E para mim é tudo. Por enquanto é tudo. Ok, boa pergunta e diria até que é difícil. No entanto, eu acho que sei a resposta, ou que eu tenho uma resposta para a mesma. O impacto que pode trazer essas tecnologias depende muito de quem for fazer o uso. Eu volto naquele aspecto, naquele ponto da religião, naquele ponto de que você acha que o Java resolve tudo. O problema é você pensar que o Node.js vai resolver todos os problemas. O pior até, nesse ponto específico, vai um pouco mais a fundo. É você achar que não deves aprender mais nada. É você dizer, não, por exemplo, o JavaScript, para mim, atualmente, é daquelas tecnologias que cumpre com um papel end-to-end, como dizem os ingleses, né? Ponta a ponta para a produção de software. Mas será que diria, uma aplicação bancária ou uma aplicação que faz processamento financeiro muito pesado, será que não é melhor eu usar o tradicional? Será que não é melhor eu usar, por exemplo, um Java? Será que aquelas bibliotecas, aquelas libs que já estão bem maduras no Java não me vão atender melhor? Então, é muito por aí. O impacto
não vou dizer que vai ser ou pode ser negativo ou positivo, mas digo que depende de quem for usar. Nunca, mas nunca devemos, como tecnólogos, como programadores, nunca devemos, é um erro muito grande, pensar que o que nós sabemos é o que vai resolver o problema de forma geral. Lembramos que, falando aqui de linguagem de programação, nós temos linguagens de programação que já tiveram no topo, e linguagens de programação que já saíram do topo. Tivemos linguagem de programação, o Python, por exemplo, é uma linguagem de programação que também, se fôssemos ler na internet, íamos ver muita coisa boa do Python. Não sei o quê, mas quando fôssemos pôr na mesa Python e Java, muito provavelmente o Python não seria escolhido, dependendo do caso, né? Mas para casos de aplicações, por exemplo, OLTP, diria aplicações de transações rotineiras, normalmente as pessoas iam para um Java, iam para um .NET, um Visual Basic, um Delphi avançado e por aí afora. Mas de repente surge assim com muita força a necessidade do uso da inteligência artificial. E começou-se a ver que, afinal de contas, olha, o Java não serve melhor do que o Python. Então, é mais ou menos esse tipo de mentalidade que nós precisamos de ter. E, claro, saber quando usar uma e quando usar outra. Não é só dizer que não vou usar o Java ou o Node.js para tudo, mas saber quando usar uma e não outra. Boa noite. Boa noite, sim. Eu tenho aqui uma questão, né, que é para ver. Realmente, na Cassone, vemos hoje a evolução tecnológica e a obrigação com as entregas cada vez mais apertada, o surgimento de frameworks, bibliotecas, etc. E que, se olharmos um pouco na história do passado, o desenvolvedor ou programador lá no passado, ele tinha aquele leque todo de conhecimento de como é que as coisas funcionam e ele ia desenvolvendo ali o termo na unha. E hoje vimos que cada vez mais o desenvolvedor atual já tem um monte de abstração e com isso lhe faz com que ele simplesmente fica numa camada muito mais superficial. O que é que o Nakasone tem a dizer acerca dessa realidade atual, né? Como é que os nossos programadores vão conviver e como é que eles vão lidar com a situação de questões muito mais hardcore? Olha, para responder essa pergunta, vou começar a falar de um aspecto que se calhar não se pensava falar aqui, mas que é relevante, eu acho que vai ser interessante para muitos de nós, é salário. O teu salário, em qualquer área, em qualquer indústria, em qualquer ciência, depende do nível de domínio que você tem daquilo que você vai fazer. Sendo justo, não estou aqui a falar de exceções, não estou aqui a falar daquele caso em que tem o filho ou o pai que é o diretor e que o filho dele que não sabe nada veio trabalhar. Não estou a falar desse caso. Estou a falar de questões de justiça. Sendo justo, o teu salário que você vai receber como salário depende do nível de experiência, até que ponto você domina aquilo que vai ser o teu trabalho, as tuas atividades. No entanto, essa questão dos frameworks é algo que, na verdade, sempre me preocupou. Tanto mais é que eu cheguei num momento que preferi desenvolver o meu próprio framework. Porque, exatamente como disse, como foi exposto na questão anterior, o nível de abstração é muito alto. Voltando naquele exemplo, né?
facebook.com/Nakasone. Aquele /Nakasone, você tem ali alguma coisa no teu Spring Boot Application, no teu Spring Application, no teu Laravel, seja lá o que for, algo que vai te fazer esse tratamento, que nós chamamos de tratamento de rota. No entanto, o que acontece? Estamos a falar de abstração e o Walter falou de superficialidade. Você está num nível lá em cima, tipo, você vai fazer, por exemplo, aplicações que podem muito bem atender requisições ou atender funcionalidades do utilizador, porque aquilo tem a ver com o utilizador, né? O utilizador chegou, clicou num botão, acedeu a uma página e coisas parecidas. Mas quando se trata de você otimizar, quando se trata de dizer, olha, e a Facebook fez isso, novamente aqui trazer a Facebook, a Google também por acaso fez com a V8, né? Quando se trata de tipo, olha, essa minha aplicação, ela, para cada requisição, ela leva 1 segundo para responder ao utilizador, mas eu quero diminuir isso, eu quero que essa aplicação responda em 1/4 de 1 segundo, né? Bem abaixo disso, tipo 25% de 1 segundo. Você já não vai resolver com esse nível de abstração. E aqui nós estamos a falar de escalabilidade. Aqui estamos a falar de alguém que você precisa ter na tua empresa e que vai salvar o teu produto, vai salvar a tua solução. Ou seja, os utilizadores já estão a ficar cansados porque ele fez uma requisição e demora muito tempo para receber a resposta. Então, cara, eu preciso baixar isso. Não importa se eu tenho 1.000, 1 milhão de utilizadores ao mesmo tempo, mas eu preciso baixar isso. Aí você vai ter que ir mais abaixo. E nota aqui o que eu disse, você vai salvar o produto da empresa. A Facebook teve que desenvolver o HVVM. A Facebook teve que deixar de usar o tradutor normal do PHP para continuar a usar o PHP, mas um PHP que fosse compilado. E isso salvou, de certa forma, a Facebook, porque o que acontece? Aos poucos, o número de utilizadores na Facebook iria aumentando e, com isso, a performance da Facebook ia caindo. Eles deram logo conta que não, isso aqui vai ser problemático. Então, nós vamos continuar a usar o PHP, mas nós vamos precisar ir um nível mais abaixo para moldar ali as coisas, mexer um pouco mais. Então, podemos ter a certeza. O gajo que levou essa ideia no Facebook, ele tem um salário maior do que os gajos que desenvolveram no Facebook inicialmente. Então, isso falando de salário. Agora, falando daquilo que nós, como profissionais, devemos ter em conta, que nós, de facto, devemos validar. Será que vale a pena eu só trabalhar na superficialidade? Será que vale a pena? Eu tenho um colega lá do serviço que ele diz, olha, o pessoal do desenvolvimento é o pessoal da camada 7, modelo 11, para quem conhece, né? E a camada 7 é a camada da aplicação. E ele disse, é o pessoal que eu até depois tive ali eu tive uma abordagem que ele disse, meu caro, a base da programação a base da computação é hardware e programação. Redes são protocolos, é configuração, e protocolo é programa, que é programação. E aí depois ele percebeu que, na verdade, a aplicação não era a camada 7. Quer dizer, a camada 7, aquele nome da camada 7 era mesmo seu nome. Não quero dizer que trabalhava na camada 7. Então, aí é que está. Na verdade, ele, quando dizia isso, ele estava querendo dizer, olha, vocês se calhar até podem fazer muito, mas vocês estão num nível muito superficial, vocês estão muito lá acima. O trabalho todo aqui embaixo nós é que fazemos. Então, isso é uma questão de nós pararmos e pensarmos. E daí o risco para muitas pessoas, o risco de nós adotarmos ou começarmos a programar
usando frameworks. O Spring é um framework Java muito famoso, mas que é uma outra especificação de Java. Já não é aquele Java, aquele da Sun Microsystem. Já não é, para quem conhece essa Microsystem, para quem não conhece essa Microsystem, é uma empresa que explodiu o Java no mercado, que trouxe o Java para o mercado. Né? Foi o projeto de um funcionário daquela empresa, essa Microsystem. E a Oracle ainda continua com essa versão do Java, da Sun Microsystem. Mas o Spring Boot já não é. Já é uma outra especificação. Ele tem toda aquela base, todos aqueles traços do Java, mas traz outras questões até mais interessantes de se mexer. Tá? Então você começa a ver, você para e você pensa, você programa em Java ou programa em Spring Boot? E o grande problema é, você se programas em Spring Boot, será que você vai conseguir programar qualquer aplicação Java? Será que você vai conseguir programar uma aplicação, eu diria, que faça paralelismo e distribuição com Java? Será que você vai conseguir fazer isso? Será que você vai conseguir manipular o teu protocolo HTTP para você dizer, não, olha, esquece as rotas, porque este aqui é bom, mas me causa lentidão, então eu vou usar, por exemplo, servlets de JSP, que é mais tradicional, é mais, tipo, o nível de abstração é mais baixo, não é tão alto. Então, é muito por aí. Isso para mim depende de pessoa para pessoa, desenvolvedor para desenvolvedor. E mais, uma coisa importante, tenha nas vossas mentes. E sem aqui, né, vanglórias, eu que os falo, já estou há 15 anos profissionalmente a desenvolver. E é uma experiência que eu, de fato, tenho, eu falo mesmo com experiência, que quanto mais experiência, quanto mais profundo você é, maior será o teu salário. Então, esse se calhar é o ponto que nós devemos ter em conta agora. Se vai trabalhar com muita ou pouca abstração, depende de cada um. Então, nesse caso, o senhor aqui, engenheiro Nakasone, trabalhar com frameworks é fundamental, certo? É uma pergunta fechada, Exato. sim ou não? É fundamental trabalhar com frameworks, certo? É fundamental, na verdade, hoje em dia, nem vale a pena você trabalhar sem framework. Nota, por isso é que eu dei o exemplo da Facebook. O que acontece? O que nós devemos pensar é o seguinte, vai chegar um momento que o framework só não vai resolver, como o PHP só não resolveu o problema, deixou de atender a necessidade da Facebook. Tá? A Facebook continua a usar o PHP, mas só o PHP não. O Facebook teve que ir mais embaixo. Então, hoje, fazer sem framework quase que não é opção. Agora, será que o teu nível de conhecimento tem que ficar no framework? Será que você tem que começar pelo framework? Essa é a questão. Mas agora, engenheiro Nakasone, eu sou amante do, sabe como é que eu sou? Eu sou amante do PHP. Eu sou... Uma questão. É um momento só antes de voltarem aqui a colocar as questões, voltaram a colocar depois daquele momento do real time. Eu vou só fazer algumas perguntas aqui ao engenheiro Nakasone. Eu sou amante do PHP e claro, isso você me conhece, mas o PHP tem vários e bons frameworks. Temos aí a Zend, que agora está a passar para lâminas e assim por diante. Temos o Laravel e outros frameworks bons e temos o Symfony e assim e por ali. Mas agora, dentre os vários frameworks, e sei que o engenheiro Nakasone é muito bom em Java, nas dimensões, em termos de qualidade dos frameworks, das linguagens PHP, Java, Python e assim por diante, Django, destes vários frameworks, qual deles o engenheiro Nakasone escolheria para trabalhar? Se lhe pusessem aqui 3 frameworks populares, Laravel, Django e um framework do Java, para um projeto similar ao portal do Ministério das Finanças. Se lhe puséssemos aqui 3 frameworks que eu acabei de citar e desenvolver um portal similar ao do Ministério das Finanças, qual deles escolheria? É assim, para não parecer que eu estou a ser tendencioso, eu também gosto muito do PHP.
E, aliás, o meu framework, que infelizmente pode estar fora do ar, não tem o site do framework no ar, mas ainda é bastante usado. Tem até, por incrível que pareça, aplicações bancárias usando o meu framework. Ele é feito em PHP. Eu estava a pensar em replicar ele para o Java e não deu tempo e até hoje nunca saiu a versão do framework para o Java. E Java, para mim, é aquele exemplo a seguir de linguagem de programação. O PHP, para mim, é aquela questão que é o ágil, é o mágico. O Java é a disciplina, é o que vai te dizer, meu caro, você tem que fazer assim, esse é o caminho. Mas agora, vamos aqui analisar, engenheiro Nakasone, vamos aqui analisar algo que eu acredito ser pertinente. Vamos lá olhar em termos de performance. PHP é muito leve. Eu, particularmente, não sou amigo do Java e nós já discutimos isso várias vezes. Não sou amigo do Java. Eu agora estou a usar o Go. Go é muito forte e, para mim, não há linguagem que supere o Go. Claro, tirando PHP com Sword. PHP com Sword, para mim, supera qualquer linguagem. Mas vamos lá aqui analisar. Aqui, tal como disse, em religião. Aqui não nos interessa a religião. Porque agora nós estamos na dimensão Full Cycle Development. É o que o engenheiro Nakasone acabou de dizer. Ou seja, que todos os desenvolvedores têm que tender para Full Cycle Development. Porque quem não estiver na dimensão de Full Cycle Development, esqueça. Não vai encontrar mercado e assim por diante vai se perder. Então, estamos a caminhar para Full Cycle Development. E aqui na dimensão do Full Cycle Development, obviamente também estaremos a cair aqui no tipo de arquitetura de microserviços. E quando eu perguntava aqui na escolha de 3 frameworks, e apontou o Java, claro, eu sabia que escolheria o Java porque eu amante do Java, mas isso não vem ao caso, não é aqui o ponto. Vamos aqui olhar em termos de performance. O Java é muito pesado, o PHP é muito leve e existem, eu vou tipificar o Laravel, é muito leve, muito leve e tem uma performance incrível. Sem falar do Zen Framework, que para Enterprise aquilo é alto nível. Então, não achas que para uma plataforma de uma grande dimensão, usando o Java, em termos de performance, não acha que seria um bocadinho arriscado em termos de performance? Porque se reparar nos screams oficiais, em termos de performance para o Java, porque agora o Java teve que se reinventar, com o PHP 7 e os novos engines que estão a ser incrementados agora no PHP 7, em termos de performance, não acha que o Java seria um bocadinho pesado para essa escolha? Não, mas deixa-me dizer que eu ainda não tinha acabado a minha resposta. Ok. E a minha resposta toca exatamente na questão do ágil, do leve, por aí afora. E eu ia dizer que faltou você falar, por exemplo, no Node.js. Qualquer framework JavaScript ou TypeScript. Exato. E, para falar a verdade, eu não escolheria nem Java, nem PHP, nem .NET, que também, por acaso, é uma linguagem que eu conheço, também é daquelas tecnologias Enterprise. Mas eu escolheria o ágil. Eu escolheria o mais leve, é exatamente naquele ponto do mais leve. Agora, um aspecto muito importante aqui, e Deus, para nós aqui clarificarmos e para a nossa audiência. Java mais pesado do PHP. Calma aí. Espera aí. Primeira coisa que nós precisamos de analisar aqui é que código compilado é mais rápido do que código interpretado. E só aqui o Java já tem uma vantagem. Perfeito. Exatamente. Agora, o que é que se passa com o Java que nós precisamos de perceber? O Java tornou-se ou é uma tecnologia muito burocrática, porque ele é uma tecnologia enterprise. Exatamente. São padrões que quase não tem nada a ver. Para mim não tem nada a ver com o Java, não é porque é o Java. São as empresas, a comunidade que desenvolve o Java, como sabe que o target, o foco do Java é enterprise, e o mesmo acontece até com o .NET, mas ainda é muito menos burocrático do que o Java. Sim. Já no programa .NET há muito tempo, mas creio que ele continua. E o .NET se reinventou, a Microsoft reinventou. Era antes. Exatamente. Então, tipo, essa questão de ser mais lento e mais rápido é muito relativa. Exato. Agora, o peso que podemos sim atribuir naquilo que é todo o stack, toda a configuração que você vai precisar para desenvolver no Java, que você, entre aspas, de uma expressão no PHP, porque hoje em dia com Laravel, meu caro Deus,
você já é submetido a ter que passar por muita coisa que precisa do Java. Por isso é que eu falei, o Java é disciplina. O PHP, o Java já tem gestão de pacotes há muito tempo. Maven, por exemplo. Exato. O PHP, isso é novo, tem agora o Composer, mas hoje em dia, você não vai programar no Laravel sem usar o Composer. Ou seja, na verdade, o ponto que eu quero chegar aqui é que PHP, Java, .NET são iguais. Para mim, não são diferentes. A diferença está na aplicação. Só naquele aspecto. Compilado, interpretado, tipagem estática. Né? No Java, você tem que, no Java, no .NET, você tem que especificar o tipo de dado. No PHP você não precisa, mas o PHP 8 ou 7 lá para frente já está preparado isso. Não sei se vai ser obrigatório, mas sei que eles vão ter um suporte maior, porque eles já têm esse suporte para a tipagem estática. Então, as diferenças para mim estão aí, da experiência que eu tenho, tanto de uma e da outra, falando das três, é a mesma coisa. Então, não escolhi nenhuma delas. Então, perfeito. Escolhi Então, um JavaScript ou um TypeScript. Exato. Então, terminamos aqui a primeira parte. Vamos passar para a segunda parte, que é a parte mais curta. Eu tenho aqui um código rápido, escrevi em S6, JavaScript, estamos aqui a falar de coisas leves. Não sei se conseguem ver a minha tela, não sei, pergunto a todos. Conseguem ver a minha tela? Sim, sim. Perfeito. Já agora agradeço aqui a JetBrains, porque é minha parceira, eles fornecem-me várias senhas para usar o produto da JetBrains por causa do ensino, escola e assim por diante. Então, Engenheiro Nakasone, vê aqui a minha tela, escrevi aqui um código bem simples, super simples, ESC, JavaScript puro, obviamente. O Engenheiro Nakasone é muito experiente, eu tenho aqui o código A e o código B, temos aqui essas linhas todas. Da linha 1 a 27 tem aí o S6 puro, e aqui tenho uma programação orientada a objetos, obviamente isso vê-se facilmente, e aqui temos uma functional, né? uma funcional, um paradigma funcional. Então, 12 engenheiros escrevem, né? O engenheiro A escreve o primeiro código aqui usando o OO, e o engenheiro B escreve esse código aqui que tenho aqui selecionado. Obviamente estão os dois para serem recrutados e obviamente temos aqui o nosso engenheiro Nakasone para tomar então aqui para fazer o recrutamento. Eu não sei, olhando para esses códigos, o que o engenheiro Nakasone tem para dizer, né? Uma vez que cada um aqui usou o seu princípio, o princípio que ele acha que é muito mais viável para ele e assim por diante para resolver seus problemas. Então, como o engenheiro é experiente, e obviamente sabe o que espera, aliás, para recordar o que se falou na primeira parte, e nós chegamos a uma conclusão que nós temos que caminhar para full cycle development. Essa é a história. E isso resume toda a primeira parte que o engenheiro Nakasone aqui acabou de nos dizer. Estou certo, engenheiro Nakasone? Exatamente. Perfeito. Então, esse é o caminho, Full Cycle Development. Então, se estamos para o caminho de Full Cycle Development, então, o que é que o nosso querido engenheiro tem a dizer, olhando para este código, né? É claro que é um código muito rápido, isso não tem nada de especial. A ideia é mesmo fazer algo simples para que todo mundo perceba, e sei que todo mundo está aqui a nos acompanhar, percebe de JavaScript. Eu não fiz em PHP, para não dizerem que eu estou a seguir religião. Também não queria escrever em Go. Se calhar ainda não há muita gente a escrever em Go, então preferi escrever em JavaScript que todo mundo conhece. Então, engenheiro Nakasone, olhe para o código e diz-nos alguma coisa. São 12 engenheiros, o first code e aí o second code. Então, cada um aqui, temos aqui, né, obviamente, aqui é o NGB e ali é o engenheiro A. Vamos ter aqui o first code. Perfeito. Engenheiro Nakasone, o que é que nos tem a dizer, olhando para esse código? O que eu tenho a dizer é que tanto um como o outro são válidos, estão certos e são aplicados em diferentes contextos. Quando programamos com uma linguagem de programação funcional, que é a natureza, que é onde nasce, é a abordagem com a qual nasceu o JavaScript, é importante nós usarmos exatamente esse recurso, essa abordagem funcional. No entanto, as classes têm uma particularidade bem particular, que só quem fez muito código consegue perceber quando é que você não vai fazer sem classe.
Exatamente. Há aqueles momentos que você não vai fazer sem classe, meu caro. Quando você tiver código que é extremamente partilhável, quando você precisa de partilhar o teu código em outras partes do código, meu caro, usa orientação a objeto. E aqui um aspecto muito importante, orientação a objeto não é classe. Orientação a objeto é paradigma, é uma consciência, você pensa, você está fazendo o teu código e pensar que isso aqui, na verdade, é um objeto. A partir do momento que você diz que esta minha estrutura tem propriedades e comportamentos que nós chamamos de métodos, você está diante do paradigma orientado a objeto. Você não precisa ter classe para programar ao objeto. Olha, já agora eu, normalmente quando vou programar em JavaScript, tirando às vezes, se calhar que eu vou fazer um teste no React, porque se eu for programar em React, eu não vou usar classe. Então, tirando esses casos, eu só uso função. Eu só uso função e que na minha função, no caso do JavaScript e muitas outras linguagens de programação funcional, entre aspas, o Solidity, na verdade, ele usa contrato, não são classes, mas é como se fosse classes, mas no final das contas você consegue estruturar ele como uma classe, como uma função, vamos assim dizer. É exatamente a mesma coisa. Você dentro da tua função, aquela função person que está ali na linha 30, dentro dela você pode ter propriedades. Aliás, eu como sou um programador antigo de JavaScript, você sempre teve programação orientada a objetos, se não estou em dúvida, desde o JavaScript versão 3. E a palavra reservada à classe só aparece no JavaScript na versão 5 ou 4. Ou 5 ou 6. É 6. O 5, né? O 5 aí é, exatamente. mas é o exatamente. S10. Sim. E a 6 saiu há 5 anos atrás. Sim, a 6 não tenho dúvida. Sim. Mas muito antes disso, já programava orientado a objetos com JavaScript. Eu assustei quando vi classe do Java. Eu quando primeiro vi, não tem palavra reservada a classe de JavaScript. Mas isso é para quê? Isso é para comprarmos os códigos com Java, com PHP, porque não era necessário. Mas pronto, fizeram, olha. E uma demonstração de que isso não é exatamente necessário. O React, a Facebook quando desenvolveu React, os componentes eram classes. Agora o React está com uma nova moda que chamam de hooks. E é tudo com programação funcional. Ou seja, eles começaram com classe e desenvolveram com a programação funcional. Agora, não quer dizer que você vai deixar de seguir o paradigma ou a mentalidade orientação a objetos. Perfeito. Então, mas agora precisamos aqui de separar esse aspecto. Esse aspecto, perfeito. Mas aqui olhando em termos de reusabilidade de funções, de objetos e assim por diante, não acha que usando o paradigma ou há maior reaproveitamento, entre aspas, vou-lhe dizer isso porque quando você instancia, né, chama uma classe, depois vai se resumir em objetos. Se você não programa em condições, usando o paradigma OO, não acha que, em termos de reusabilidade, usando o paradigma funcional, você ficaria toda hora a chamar a mesma função e causando um pico de memória? Não acha que isso, até certo ponto, chega a ser relativamente confuso? Uma vez que... Não. E se quiser que eu defenda, que eu argumente... Sim, pode argumentar. Sim, não por quê? Porque é aquilo que eu disse. Se a tua pergunta tem muito a ver com o facto de nós temos ali classes, e se calhar podemos fazer ali o extends ou a herança ou algo parecido. Então, é assim, creio eu que os códigos, os maiores códigos desenvolvidos até hoje são em C. Os sistemas operativos é um exemplo. A máquina virtual do Java é outro exemplo. O PHP é outro exemplo.
E o C não é orientado a objetos. Estamos, no C você tens um tipo de dado que é chamado estrutura. E novamente aqui, o C é funcional. O C é uma linguagem de programação funcional, mas você tens um tipo de dado chamado estrutura, que é o struct Parecido em inglês. ao Go. Exatamente, o Solidity também tem algo parecido. E você com a estrutura, você consegue seguir esse caminho. Você consegue implementar a ideia, o conceito de orientação a objeto, essa mentalidade, você consegue ter. E depois, como aquilo que falaste, questões como história de memória e coisas parecidas, são coisas que, é assim, programação orientada a objetos vem antes do Java, por exemplo, que popularizou antes. Tipo, as outras linguagens de programação já tinham problemas, ou seja, outras linguagens de programação orientada a objetos já tinham problemas de história de memória que o Java, até certo ponto, veio resolver com o Garbage Collector, por exemplo. Então, tipo, repito, isso é uma questão de experiência. Aqui, se calhar, podemos entrar em outros tópicos, como Clean Code, Solid e por aí afora. Mas isso é uma questão de experiência. O teu código, como é que você constrói o código? Você entende exatamente qual é o problema que estas tantas linhas de código, ou estas poucas linhas de código podem dar. Você percebe que se você mudar ali, em vez de de tantos ifs, meteres um if e um return, que eu acho que fizeste ali na função person, né? O último return, você não tem dentro do if. Você percebe que se você fizer dessa forma, por exemplo, o teu código vai estar mais otimizado e coisas do gênero. Então, Exato. tipo, isso não tem nada a ver com tipo, se você usa classe ou não usa classe. Então é por aí. Ok. Então, eu acho que, relativamente aqui ao real time, acho que o pessoal que nos chega conseguiu perceber e está a perceber, acredito eu, que, afinal de contas, escrever não é fácil. Escrever um bom código não é fácil. É necessário que se conheçam determinadas regras, até porque para cada linguagem há um grupo de padronização e isso também é fundamental. Neste caso, alguém disse-me um dia, olha, todo mundo pode programar, todo mundo pode escrever, mas agora, programar bem, nem todos conseguem fazer. Então é aqui onde aparecem então os designers, o design pattern. Eu acho que em poucas palavras, eu vou pedir aqui ao nosso engenheiro Nakasone, em 2 a 3 minutos, que faça referência disso, do design pattern, porque eu acho que é fundamental. Já que nós estamos a falar aqui de um dev full cycle, acho que esse conceito do design pattern acho que é fundamental, porque para escrever bem, então é importante termos conceitos de desenhos, de padrões. Desenhos. Quando nos referimos aqui de desenho, de design, não estamos a falar de design gráfico, não. É mesmo da estrutura de código. Então eu vou pedir aqui em poucas palavras, ou aqui ao nosso engenheiro, que fale um bocadinho disso, em poucas palavras mesmo, e depois então eu vou pedir ao pessoal que voltem a fazer algumas perguntas para fecharmos então a sessão do café de hoje. Engenheiro Nakasone. Ok, é assim, é uma pergunta difícil de responder em 3 minutos, mas deixa-me dizer que quando falamos de design pattern, que é uma base muito forte para você atingir o nível que os outros vão dizer que você é sênior. Porque Exato. uma coisa é você dizer que é sênior, outra coisa é exatamente o mundo reconhecer. Quando falo dos outros, é a empresa onde você trabalha, você vai fazer um código, você vai resolver o problema, questões, por exemplo, como eu disse, de performance e coisas parecidas. Né? Então, design pattern é aquele nível que, tipo, não digo é muito básico, é bastante essencial para você estar no nível de que os outros vão exatamente considerar como sério. No entanto, eu costumo dizer, né, e já aqui fazer um paralelo, uma comparação entre engenharia de software com qualquer outro processo de engenharia e, inclusive, ou principalmente, construção. Se você fizer uma casa pensando que não, eu vou precisar só dos blocos e das britas, das pedras e cimento,
Você pode fazer a casa, podes fazer uma casa, eventualmente até que vai durar 10, 20 anos. Então você vai fazer algo tipo pontual, vamos assim dizer. Mas se você contratar um arquiteto, meu caro, um arquiteto de fato, de verdade, você vai ter uma casa para a vida. Exato. Você vai ter, aliás, nós vemos muitas referências do mundo, muitas coisas que foram construídas no passado com base em padrões de arquiteturas por famosos arquitetos e que até hoje estão aí. Então, eu diria que um nível muito alto que se pode atingir como desenvolvedor ou programador, um pouco mais abaixo, é arquitetura de software. E você não vai conseguir fazer uma arquitetura de software, você não vai conseguir fazer um software para a vida sem você ter implementados, dominados uma série de padrões, uma série de regras. Então, eu acho que de forma assim mais resumida, para não me prolongar, é o que eu poderia dizer. Quando falamos de design pattern, nós estamos a atender para a arquitetura do software. E quando de facto chegamos ao nível da arquitetura de software, nós estamos a fazer um software para a vida. Nós estamos a fazer um Windows, que até hoje existe. Nós estamos a fazer um Linux e muitas outras coisas. Não estamos a fazer sei lá, não me ocorre aqui um software ou uma aplicação que tenha sido famosa e que de repente morreu porque foi mal concebida, por exemplo. Mas é por aí. Perfeito. Engenheiro Nakasone, antes então de passar a palavra ou de perguntar, vamos permitir que alguns façam perguntas. Vamos aqui fechar aqui algo com chave de ouro. Lembrando que eu ainda vou lhe convidar para o café, possivelmente em julho. Eu espero que o Nakasone volte aqui, porque temos ainda muitos assuntos, porque esse tema não morre. Porque aqui abriram-se várias perguntas, abriram-se aqui várias situações que precisam ser resolvidas. No entanto, vamos lá aqui fazer um resumo básico e depois lhe colocar aqui uma última pergunta. Vamos aqui observar. Nós agora já dissemos que o caminho é full stack development. E agora há um hype, como chamam os brasileiros e assim por diante. Nós agora estamos na dimensão da arquitetura de microserviços. Faço-lhe a seguinte pergunta. Essa arquitetura de microserviços, uma vez que é um engenheiro muito experiente, dirigiu vários projetos e obviamente presta vários serviços de consultorias em várias empresas e assim por diante. Aqui em Angola, isso é uma realidade? A arquitetura de microserviços é uma realidade? Acha que essa arquitetura é fundamental? E para terminar, para aqueles que, como disse no princípio, que tenham o princípio da religião, de amar mais o Java, de amar mais Y, não acha que a arquitetura em microserviços veio para revolucionar, entre aspas, onde você pode juntar várias tecnologias, várias linguagens de programação e assim por diante? Começando por pegar essa última frase, né, essas últimas palavras, de facto, sim, revoluciona de que maneira, sem comparação. E agora, tipo, Na será realidade que é nós nova. temos que adotar? Será que não temos que adotar? Depende muito do projeto e, sobretudo, depende da experiência. Lembram quando àquela hora falei que aos poucos nós vamos entrando para uma realidade em que, ou seja, saímos de páginas estáticas, fomos para as Exatamente. páginas dinâmicas, Reativo. chegamos no reativo, e agora estamos no machine learning, ou seja, as páginas agora têm que ter alguma coisa de Exatamente. inteligência Inteligente. artificial e muitas outras coisas. Então, quando chegamos no microserviço, meu caro, aí você tem que ter peito. Porque o que acontece? Você, quando fala de microserviços, você não precisa saber programar, você pode ter 15 anos de Java, 20, 30 anos de Java. Meu caro, não vai ser suficiente. Você tem que entender computação paralela e distribuída. Se você não compreender de computação paralela e distribuída, meu caro, você pode ter todas as ferramentas que existem para facilitarem o processo de criação de aplicações com base na arquitetura de microserviço, você nunca vai atingir. E, aliás, é assim, você vai fazer merda, vai fazer lixo. No entanto, a melhor opção para você adotar, no meu ver, na minha experiência também,
para você adotar, e eu, mais uma vez sem vanglória, eu já trabalho com microserviço antes desse termo se popularizar. Exatamente, isso é bom. A melhor forma é o teu projeto nascer já com essa arquitetura. Porque você mudar, tipo, você vai pegar no Facebook e dizer que vais migrar todo o Facebook para arquitetura microserviço. Meu caro, aí é mais um daqueles casos que você pode ter todos os profissionais, os dois profissionais, mas você vai levar muito tempo para você fazer isso. Então, a questão é, se vais adotar ou não, depende. Depende, inclusive, até da natureza do projeto. Exatamente. Agora, se você sabe Java, sabes muito bem Java, sabes muito bem PHP, não vale a pena, não é suficiente. Você precisa de saber sistemas, paradigmas e distribuídos. Essa é a base do microserviço. Exatamente. A Então, base é essa. Engenheiro Nakasone, fique saber que em julho eu vou lhe convidar mais uma vez para o café e vamos abordar sobre a arquitetura de microserviços. E eu acho que isso é muito importante. Eu digo isso porque eu estou a trabalhar agora num projeto também usando a arquitetura em microserviços, aquilo é demais. Tal como você disse, que se você não tem experiência, meu amigo, esqueça. Vai morrer e assim por diante. Então não vamos aqui esgotar muito sobre esse tema porque está reservado para julho. Eu vou lhe convidar no mês de julho e não me vale a pena fintar, porque você estar aqui de novo no café. É sério, vamos abordar sobre a arquitetura de microserviços. Agora, então, eu vou pedir aos participantes que tenham perguntas para fazerem, para perguntarem, ou para fazerem aqui ao nosso engenheiro Nakasone. Então, este é o momento ideal para exporem as vossas perguntas. Sim, José Fortuna, por favor. Sim, a minha pergunta é a seguinte. Sobre o React Hooks. Como ele é especialmente usado para quando tivemos a usar uma função, e no caso em que tivemos a usar uma classe e pretendemos usar o React Hooks, será que devemos mudar a classe para uma função, ou existe uma outra alternativa de usar React Hooks com uma classe? Ok, é assim, Red Hooks é um universo que é bastante, eu acho que é bastante grande, né? Então, essa daquelas questões que que a resposta, desculpa, depende de qual hooks. Só aqui a título de esclarecimento, o hooks são funções específicas que o React tem para adicionares um comportamento na tua aplicação, como por exemplo o ciclo de vida da tua aplicação, né? Se a tua aplicação ainda está a processar uma requisição, se já processou, se você destruiu ou se você fez o logout da aplicação, por exemplo, ou tiraste a aplicação da memória ou algo parecido. Então, esse é um universo muito grande. Você tem vários hooks. Há aqueles hooks que você certamente vai poder usar com Clash. Mas um aspecto muito importante, o Red Hooks veio mesmo para destruir ou para como um desvio ao paradigma orientação a objeto no React. Ou seja, o React basicamente com os hooks quis dizer, olha, esquece as classes, usa os componentes de função ou usa as funções. Então é por aí. Perfeito. Okay. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Além do José? Há mais alguém que pretende fazer aqui alguma pergunta ao nosso engenheiro Nakasone, ao nosso convidado especial do nosso café? Tem duas perguntas aí, embora não seja programador, né? Tem duas perguntas que eu gostava de fazer. Está a ouvir, não é? Sim, estamos a ouvir. Sim. A primeira questão tem a ver com a pergunta que o outro participante colocou em relação à superficialidade e profundidade, não é? Da programação. Pronto. Eu não sei se entendi devidamente, mas a ideia que tive é que, do ponto de vista de demanda, do ponto de vista de exigências atuais, o programador deve ter essas duas facetas de conhecimento bastante sólida.
tanto a parte da superficialidade e a parte da profundidade. É isto? Na verdade, se tiveres os dois, você está mais preparado para os desafios que vão aparecer na frente. Porque, vou repetir, hum, diria, o subjacente, o que está por baixo, nunca vai deixar de existir. Bom, Nós podemos aqui agora dizer, não, olha, estamos agora a pensar, o mundo está agora a pensar em driverless cars, os carros que se autoconduzem. Mas estes carros não vão deixar de ter volante. Quanto mais o nível de automação, mais superficial você está. Então, o carro autoconduzir-se, você está no nível mais superficial. Você subiu no carro e diz, olha, me leva para o sítio tal, o carro vai te levar, mas esse carro não vai deixar de ter volante. Quando chegamos no tempo ou no dia que o carro vai deixar de ser volante, nós já morremos há muitos anos. Já passaram centenas de anos. Não vai ser em um século ou em menos de um século que vão conseguir tornar os carros totalmente automáticos. Um outro exemplo é o avião. O único trabalho do piloto, o trabalho mais maçado, o trabalho que o piloto tem que se preocupar no avião é aterrar e descolar. No entanto, toda a rota, todo aquele percurso que o avião faz é um processo automático, mas ainda assim você tem um backup. E aliás, nós vimos, para aqueles, claro, que perceberam, se prestaram atenção, nós tivemos 12 acidentes no ano passado da Boeing por causa da automação, por exemplo. E aliás, era software já agora. Por causa da automação. Vamos só parar, foram mais de 500 pessoas que morreram. Vamos só parar e pensar, se tivesse o piloto, o homem, tomado a posição, será que iria acontecer? Um exemplo, né? Estou aqui a dar um exemplo assim de forma hipotética. Então, tipo, aqui a questão é, se tiver os dois lados, mais preparados estás. Agora, se só tens um ou outro, você não vai ser isento, você não vai ser excluído. Mas, certamente, por isso que eu falei do salário, certamente, quem tiver os dois lados vai sempre estar num nível de senioridade, de propriedade superior ao teu. Mais alguma pergunta, professor Denis? Sim. Aqui surge, aqui surge uma questão, uma outra questão que eu vou colocar, né? A questão da segmentação. Ou seja, eu não sei em que vertente é que estamos a fazer essa abordagem, mas vejamos, não é? Portanto, em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer ambiente de desenvolvimento de alguma atividade, de empresas e não só, não é? Existe a tal segmentação de conhecimento, ok? Portanto, numa empresa, não é? Numa empresa, do ponto de vista de aplicabilidade, do ponto de vista do trabalho, não é? O engenheiro, existe segmentação, ou seja, mesmo a nível de programação, não é? Existem aqueles, não é, que estão versados em dar resposta rápida, que não precisam ter conhecimento profundo, precisam ter aquele conhecimento superficial, não é, que é para responder rapidamente aquelas questões, não é? E no caso de haver alguma intervenção para resolver o problema que seja mais profunda, neste caso ele recorre a outro segmento de programadores, mesmo a nível da empresa, que são aqueles que vão fazer uma análise mais profunda. Pronto, portanto, isso existe, não é? Nas empresas. Quando diz que portanto, o engenheiro, não é? Tem que estar, o programador tem que ser alguém mais completo, tem que estar mais, não é? Mais completo. Pronto. Eu acho que aqui é preciso, nem todo mundo precisa aprender tudo, ok? Nem todo mundo precisa aprender tudo, não é? Todos não vão ser programadores profundo, não é, com a profundidade de que falas, mas todos, não é, independentemente de serem programadores com essa dupla funcionalidade,
a superficialidade ou profundidade ou não, têm a sua aplicação. Não é? Exato, Tem exatamente, a sua aplicação. exatamente. Agora, eu acho que... Pode falar, pode falar. Terminou, Eu professor? Não, Terminou pode a falar, pergunta? ia falando, ia falando. Ok, posso Então, falar? eu acho que... eu acho que não estou contra ter profundidade, é preciso que o programador saiba para tudo isso. Hoje, o conhecimento, vocês sabem, a tecnologia para estar toda hora a evoluir, está toda hora a evoluir, mesmo a nível. Eu sou engenheiro de telecomunicações, eu sou engenheiro em telecomunicações e trabalho muito tempo em telecomunicações e trabalho na Univel. E o que é que acontece hoje por hoje, não é? Portanto, nós, por exemplo, do mundo das telecomunicações, não é? Vamos falar a nível de redes. Não é? Hoje existe aquilo que é as redes programadas, as redes em software, não é? Que é a nova tendência, a nova filosofia, que são as redes SDN, não é? Portanto, a própria Cisco, não é? A própria Cisco, hoje, as empresas como a Huawei refez as suas certificações porque o engenheiro do futuro tem que saber programar. E o que que essas empresas fizeram? Portanto, por exemplo, a certificação, quem vai fazer uma certificação da Cisco de rede, aprenda a programar, porque é obrigatório agora programar. Eles têm lá, não é, no seu currículo a questão, tanto módulos ligados à programação, devido à tendência futura das redes futuras, que são redes em softwares, não é? Mas a programação que esse engenheiro vai fazer, não é? É uma programação superficial, emergente, aquelas necessidades para o trabalho do engenheiro, para facilitar o trabalho do engenheiro. Tá? Então, lá, estou a fazer redes, não é? E por exemplo, tem lá, não é? Depois, tem uma certificação própria, não é? Ligadas à programação, não é? De redes, que é aquele indivíduo que precisa ter aquela profundidade. Ou seja, dizer, existe segmentação a nível tanto das empresas, não é? A nível das nossas atividades, não é? Mesmo o Nakasone, não é? Se vais obrigar os programadores, os funcionários, não é? A saberem, não é? Programar tudo, não é? Com toda a profundidade necessária, não é? Acho que não é possível, pode até ser possível, mas eu acho que eu costumo dizer uma coisa, vocês até podem contrariar. Eu normalmente costumo falar, quem faz tudo, não é? Pode não ser o vosso caso, costumo dizer, quem faz tudo faz de uma forma especializada. Ou seja, quem faz na generalidade não é como aquele que tem foco, não é? Eu, por exemplo, mesmo a nível de rede, eu costumo ver, por exemplo, aqui pessoas que já é certificado SSI Security, SSI Data Center, SSI. Eu me pergunto, você é especialista, não é? Em 4 coisas. És especialistas em quê? O que é que você... Qual é o teu foco, afinal? Você é especialista em data center, você é especialista em Vamos programação. resumir, Você é professor, vamos especialista... resumir. Vamos resumir. Então é isso, gostaria de ouvir o seu comentário em relação a isto. Eu primeiro gostaria de dizer que eu não lembro se em algum momento eu falei que isso é uma obrigação que ele tem que saber. Isso eu disse, já agora corrijo, retiro, né? No entanto, eu pelo menos lembro até num momento eu ter falado das linguagens de programação e ter dito que não é problema, é muito bom nos focarmos, por exemplo, no Java. No entanto, a questão é, não vamos achar que o Java vai resolver tudo. Essa é a questão. Eu não tenho essa mentalidade, não penso, discordo
mais uma vez se disse, retiro, né? Corrijo, que nós devemos aprender tudo. No entanto, aqui, se calhar, para algumas pessoas que se calhar não têm o nível de experiência que tenho nessa indústria de software, né? Eu apenas argumentei para lhes fazer saber que quando você tens um pouco mais do que o outro, você vai ganhar mais. Ou seja, não vamos aqui, não vamos dizer que você não deve. Sim. Portanto, eu não disse que você disse isso. Eu disse, eu não sei se eu percebi bem, se é exatamente isso. Eu falei, é o que eu percebi. Eu não sei se é isso que você queria dizer. Não é isso. Resumindo, não é isso. Perfeito. Então penso que nos entendemos. Mais alguém levantou a mão, acredito que seja o Sr. Sungo. Sungo, tem alguma pergunta a fazer, Sr. Sungo? Sim, boa noite a todos. Boa noite, sim, Sr. Cheguei tarde, mas houve a intervenção do colega ou do professor, né? Já que estão a chamar o professor. Então, é assim, para dizer, eu sou Sungo Afonso, não é? Sou membro da TREMP e também sou professor, dou aula de programação. Eu queria contribuir nesse debate, não é? Eu acho que eu concordo que hoje em dia, quando se fala de desenvolvimento, todas as áreas do saber ligadas à TI, os técnicos têm que saber programar. Tanto em redes, tanto programação, tanto segurança, tem que saber pelo menos uma linguagem de programação. Porque hoje, se nós analisarmos, quase todos os equipamentos, a tendência hoje é serem automatizados. E para que um equipamento seja automatizado, é necessário que o técnico que maneja aquele equipamento perceba de automatização. E a única forma de automatizar é criar código, escrever código. Por isso que a maior parte das empresas, não é? Líderes no mercado, fabricantes de equipamentos, hoje, né, em seus currículos, obrigam ou incluíram, por exemplo, a linguagem de programação como Python. Há umas, por exemplo, que usam Java. E, além disso, muitos desses equipamentos, muitos desses softwares, usam aquilo que nós chamamos de APIs, não é? Que são, eles vão buscar de serviços. Porque esses equipamentos precisam ser monitorados, né? Precisam de uma interface onde os técnicos operacionais consigam ver o que está acontecendo dentro do equipamento. Então, hoje, o aprendizado de linguagem de programação é mesmo obrigatório. Não só para os programadores, assim como os engenheiros de redes, não é? É mesmo obrigatório. Porque tem que se perceber o que acontece por trás. Tá vendo? E aliás, houve aí também, falava-se de programação superficial e profunda, não é? Eu diria que, devido à demanda, né, pode falar das exigências do mercado em si, tanto na área de software, área de desenvolvimento, área de rede, então, para que nós tenhamos um background em termos de skill, não é? Apropriado e aceitável e que sejamos capazes de poder concorrer dentro de um mercado em que temos poucas oportunidades, eu recomendaria, se for possível, né, temos que aperfeiçoar o nosso know-how tanto profundamente quanto superficialmente, porque não pode haver limitação, porque se houver limitação, então tu perdes no mercado. Muito obrigado. A ideia pessoal aqui é nós termos, sermos completos, não é? E só assim conseguirmos vencer no mercado. Muito obrigado. Penso que foi uma intervenção, uma opinião, então não é necessário que se tenha resposta. Mas acho que faltou o último que queria comentar, acho que é o Sr. Adilson, se não me engano, penso que seja o último. O Sr. Adilson me consegue perceber ou ouvir? Penso que ele levantou, parece que queria fazer uma... O Sr. Walter quer falar, o Sr. Walter. É o Sr. Walter que queria falar? Sim. Sim, Sr. Walter tem a palavra. Acho que um termo de comentário também pode surgir ali ser interpretado também como uma questão. Olhando ali pelo código que o
o engenheiro apresentou, né? E há um ponto essencial que normalmente nós devemos realmente saber a anatomia de uma linguagem, algo que eu falo sempre sobre a anatomia da linguagem, e tocou em alguns pontos entre orientação a objeto e funcional, qual seria a melhor abordagem, enfim. Acho que tem uma situação que às vezes é importante levar em consideração. Por exemplo, o JavaScript, né? Olhando para o JavaScript, até uma classe por detrás do span é uma função. Se Exato, fizermos aí um type-off da classe, perfeito. vamos ver que é uma função. É mesmo isso. E isso realmente pode nos remeter ao caso de que nem o paradigma passa por uma forma de estruturar ou organizar a forma que o nosso código vai ser organizado em si. E isso pode ter um impacto tanto na performance também como um impacto a nível de estilização do próprio código. E seria importante os programadores terem em mente realmente como é que a linguagem se comporta a nível do seu interpretador, a nível do compilador. E, enfim, e o outro ponto que se falou ali, que se toca muito, fala-se do Java lento, e enfim, que às vezes é uma realidade que não é trazida à tona, porque o Java não é lento. Em alguns momentos o Java chega a ser muito mais rápido que o próprio C, que é a linguagem compilada, enfim. E tem algumas particularidades que estejam tão relacionadas à própria JVM, que para quem programa em Java e diz sênior na linguagem, enfim, deve ter alguns conhecimentos sobre essas particularidades, porque nem sempre o Java tem uma particularidade que é a compilação do JIT, né? Que às vezes, à medida que um método vai ser chamado, uma função dentro do Java vai ser chamada, em primeira instância essas são interpretadas, e se o número de chamadas for excessiva, aí o Java vai compilar aquele método. E aí a questão que muitos olham e dizem, olha, o Java é lento, porque ele vai aumentar o número de métodos a serem compilados e cada vez mais o tempo de resposta para arrancar o projeto, enfim, começa a ficar muito mais lento, e a pessoa olha, não, Java é lento, enfim, então é mais por questões de parametrização que deve-se ter em conta até para termos uma performance com esta linguagem. Perfeito. Então, é importante nós, quando nos focamos numa linguagem, né, olhar em todos os aspectos importantes que aquela linguagem tem. Aí a questão que te torna desenvolvedor e não simplesmente um programador da linguagem. Sim, consegues olhar para ela e tirar proveito, né, dos recursos que a linguagem em si vão te oferecendo. Perfeito. Basicamente este ponto que eu quis ali dar. Perfeito. Então, antes de passarmos à última palavra ao Nakasone, eu vou pedir mais alguém que queira intervir, mais uma pessoa, e depois então vamos fechar. O Nakasone vai passar aqui as últimas palavras, e obviamente eu, e depois então vamos encerrar com o nosso café. Mais alguém que quer apresentar alguma visão ou fazer alguma pergunta? Sim, aqui vem o iPhone, não vem o nome. O iPhone levantou a mão, então pode fazer a pergunta ou partilhar. iPhone. O iPhone não se consegue perceber. Bom, acho que o iPhone não consegue entrar. Nakasone, últimas palavras, depois fecho e vamos. Para um desenvolvedor. É só isso, obrigado. É uma questão, parece fácil, mas é difícil, porque o universo hoje é grande, né? O universo é grande, mas é assim, no universo, para ir respondendo, né? Para ir justificando cada um dos itens, né? Eu vou tentar argumentar um pouco. Então, nesse universo de várias linguagens de programação, nós temos vários paradigmas, vão surgindo vários paradigmas, e para quem se calhar não sabe,
o Reactive Programming surgiu como um paradigma, né? No entanto, por ser daqueles aspectos que nós vamos encarar, se calhar, a maior diferença que nós podemos ter de uma linguagem para outra, domínio dos paradigmas. É difícil, mas eu diria todos. Eu vou citar aqui alguns, os mais tradicionais, como, por exemplo, o estruturado, o imperativo, o funcional, o declarativo, falei do reativo, orientação a objetos, que eu vou até tirar dessa lista de paradigmas, mas trago aqui. É assim, não vou dizer orientação a objeto, vou dizer, desculpem, não está a ser tendencioso, Java. O Java é um outro ponto, né? Então, os paradigmas todos estudarem Java. Por que eu digo Java? Já agora estou no segundo ponto. Por que eu digo Java? Eu disse aquela hora que o Java é disciplina. E prova disso é vermos que o PHP copiou o Java. O C# copiou o Java. Claro, o Java também teve uma base, né? Antes do Java já tinha outros que faziam isso. Aliás, tem o C++ que vem muito antes do Java, que até tem algumas coisas aqui interessantes, como nasce por aí afora. Mas a maior disciplina que existe para a programação hoje em dia é o Java. É muito simples. Um objeto no Java, se for, por exemplo, sei lá, class not found exception. Ok. Ele não vai ser tipo exception, ou class exception, ou class n exception. Ele vai ser class not found exception. Já viram o tamanho, a quantidade de caracteres que tem aí? Mas quando olhamos em questões, por exemplo, de clean code, porque assim, não escreva código que você acha difícil. Escreva código que o outro vai conseguir perceber. Então, quando o outro pegar no código e até você mesmo lá no futuro, você vai entender o que você escreveu. E o Java dá essa disciplina. Essa foi uma das melhores coisas que eu até hoje peguei no Java. Então, seria o segundo ponto. O terceiro ponto tem a ver com o que eu já falei aquela hora, que é a questão de DevOps. Infelizmente, se estamos a falar de desenvolvedor, hoje em dia você não tem como fugir. Hoje, pode não ser hoje, amanhã, que te vão cobrar, ou que vais ter um resultado. Isso é um must, né? É daquelas coisas que você não pode não ter. Mas tão logo vai acontecer. Então, esse seria o terceiro ponto. O quarto ponto que falha e que muitos desenvolvedores não têm. E já agora, eu não estou a falar de desenvolvedores angolanos, eu estou a falar de forma geral. Exato. Infelizmente, eu também tenho uma experiência exterior. Não sou de Angola, né? Mas também de exterior. Estrutura de dados. Estrutura de dados é daquelas coisas que muita gente, ou na universidade nem sequer deu, ou o professor que deu na universidade, sei lá como, e pronto, já acaba por ficar assim. E o que é que acontece? A grande relevância, o grande papel da estrutura de dados começa aos poucos a surgir. Ou seja, eu falei aquela hora que nós vamos deixar de desenvolver aplicações OLTP ou aplicações de transações rotineiras. Nós vamos, e já começamos desde o Big Data e coisas parecidas. Nós já estamos a atender para aplicações que integram uma coisa à outra. Quando nós formos fazer integração, meu caro, nós vamos precisar de saber muito da estrutura de dados. Muita, porque você tem dados que saem de um sítio, que vão para o outro e que, mesmo que não acontecer, mas muito provavelmente no intermédio, isso na verdade até já é antigo, chama-se ETL, Data Integration, BI já usa isso há muito tempo. Business Intelligence, você fazer Business Intelligence para fazer Data Warehouse. É igual, aqui na verdade estão mudando o nome. Mais de base de dados, exatamente, é a mesma coisa. Tá? Isso já é, mas agora é simples. Só quando vai criar uma aplicação mobile, você vai chamar uma API, você está integrado. Claro, o nível ainda é baixo, o nível de exigência de você manipular a estrutura de dados ainda é baixo, mas vai aumentar. Se não estou em dúvida, esse foi o quarto item.
O quinto item. Viram aquilo que falou aqui há pouco tempo o Walter? Estão a ver o código que nos está a mostrar aqui o Delcio? E eu tinha dito, quando falaram que iam trazer classe, palavra reservada à classe do JavaScript, eu perguntei para quê? E está aqui. E eu disse, no JavaScript você já fazia programação em código objeto muito antes, muito lá atrás. Ainda nos anos 90, ou no início dos anos 2000, nós estamos em 2020. Ou seja, há 20 anos atrás já se fazia programação orientada a objeto. E vimos aqui que, na verdade, você não tem objeto, você não tem classe, exatamente, você tem. Então, e o outro aspecto que o Walter explicou é a questão de como é que se comporta o Java quando você chama um método. Por exemplo, do JIT, que é Just in Time. E o PHP, por acaso, até já vai implementado. Acho que já tem e vai melhorar isso. Vai melhorar sobre a versão 8. Então, saber, meus caros, se você puder começar da base, da superficialidade, começa mesmo da base. Meu caro, é bem melhor do que você começar em cima. Ou seja, se você puder não começar no framework, melhor. Começas mesmo lá no Spring, dá uma olhada no JSpace Servlet. Se puderes até dar uma olhada no sei lá, Applet, que é uma tecnologia Java também para a web antiga, ou se puderes dar uma olhada no HTTP em si, porque você com o próprio Java, sem necessidade de nenhuma tecnologia web específica. Você com o próprio Java, porque você faz com C, você faz com Java, você faz com muitas outras web. Você pode programar web. Então, esses são os 5 pontos que eu diria que, para mim, se calhar, estariam no topo, né? Teria muito mais, por isso é que eu disse que a questão é difícil de responder. Perfeito. Mas acho que essas 5... Perfeito. Já não há tempo mesmo. Já excedemos. Posso acrescentar? Infelizmente, em Gersung já excedemos mesmo. Eu vou pedir ao engenheiro Nakasone que resuma, né, em 3 palavras o que discutimos hoje aqui no café. 3 palavras e depois então vamos fechar o café. Engenheiro Nakasone, 3 palavras de tudo que se abordou aqui. Peço que resuma em 3 palavras. É difícil. Eu acho que vou tentar aqui ter 2 palavras, né, que é seja humilde. Porque já se tiver espaço para argumentar, né? Não sei se posso argumentar. Por que eu digo que seja humilde? Não, sem argumentar. Será que tem? Não, já não há espaço para argumentar. Vais argumentar isso em julho, porque eu vou lhe querer aqui de novo. Bem, então pronto. Então, 2 palavras. Seja humilde. Bem, então, seja humilde. Quem quiser saber o que é que... Porque... Sim, Nakasone, sim, continue. Ok, estava a dizer, para quem quer, tem tudo a ver com aquilo que falamos aqui, né? Exato. Pode parecer assim um pouco estranho, mas tem tudo a ver. Quem tiver alguma dúvida, à vontade, pode entrar em contato que eu explico o que é que eu quero dizer com seja humilde. Perfeito. Engenheiro Nakasone, antes eu vou agradecer aqui os que participaram, estão a participar, e também pedimos desculpas, tal como disse no princípio, o Google Meet deixou-nos na mão. Infelizmente eu não conseguia, mudamos de computador, mas não conseguia, e pedimos desculpas mesmo, e dizemos que no próximo café isso não volta a acontecer, porque vamos ter que agora usar mesmo o Zoom. Acho que vai ser a plataforma definida para o nosso café. Então agradecemos a todos que estão aqui a participar. Eu agradeço mesmo muito por tanta paciência. Isso, enfim. E esse tema não se esgota aqui. Por isso eu vou ter o Nakasone em julho. Vamos falar sobre a arquitetura de microserviços e partes do que não se abordou aqui. Então vamos abordar no próximo tema em julho. Então também agradeço a Tramp, aí o engenheiro Sungo é da Tramp. A Tramp também trabalha conosco, é uma empresa para certificações em cybersecurity. A JetBrain, como já disse no princípio, me fornece senhas para usar todos os produtos da JetBrain de forma free. Enfim, então, e também a SysFactor, que é uma empresa de software também que trabalha comigo. Obviamente a Tistec, porque não é fácil deixar o Nakasone para participar aqui do café. E obviamente, repito a todos que estão a participar aqui conosco. Então, a próxima semana teremos mais um café, isso no dia 24. Para aqueles que fizeram a inscrição, eu tenho já os e-mails guardados. Vamos enviar o link do Zoom para fazermos diferente. Isso é o café. Na verdade, o café aí tem um bootcamp em formato diferente. Aqui
não apenas falar, nós saímos daqui e vamos aprender muito, tanto com o convidado como e com aqueles que participam do nosso café. Então, de forma resumida, muito obrigado, engenheiro Nakasone, muito obrigado a todos que participaram do Muito café. obrigado, eu. E na próxima quarta-feira, então, teremos mais um café com um próximo engenheiro, obviamente. E em julho, Nakasone, arquitetura e microserviços. Então, muito obrigado e até mais ver. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. É,